Vamos lá? Hoje nós vamos estudar a equivalência de taxas, que vimos na aula passada, mas na capitalização composta. Vimos que duas taxas são equivalentes quando aplicadas ao mesmo capital inicial, durante o mesmo prazo, resultam no mesmo montante, certo? No caso da capitalização composta, nós vamos começar com um exemplo. Considere a taxa de juros compostos de 2% ao mês. Vamos calcular a taxa exponencial anual equivalente. Observe que 2% ao mês, se fosse na capitalização simples, nós teríamos uma taxa anual equivalente de 24, ok? 2% ao mês seria equivalente ao ano a 24% na capitalização simples, porque a gente só usaria a proporção, não é? No caso da capitalização composta, como nós não conhecemos ainda que relação que existe entre as taxas para elas serem equivalentes, isso é objetivo dessa aula descobrir, nós vamos então a usar a definição. Considerar um capital PV, vou fixar o prazo de um ano, podia ser qualquer outro prazo, então nós vamos obter o montante, não é? Utilizando a taxa de 2% ao mês, vamos também escrever quem seria o montante se usasse a taxa anual, que a gente quer encontrar, e vamos igualar esses montantes, tá? Então, FV1, montante, valor futuro da taxa anual, PV vezes 1 mais I anual elevado a 1, e FV2 seria o valor futuro no caso da taxa mensal, PV vezes 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Igualando esses dois valores futuros aí, FV1 e FV2, nós temos PV vezes 1 mais I anual elevado a 1 é igual a PV vezes 1,02 mais I, né, elevado a 12. Observe que a gente pode, logo, dividir os dois membros da igualdade por PV, não é? E obter 1 mais a taxa anual igual a 1,02 elevado a 12. E daí a gente encontra o valor da taxa anual, subtraindo 1, né, nos dois membros dessa igualdade, colocando essa expressão aí na calculadora científica e fazendo a conta, teremos 0,2682 aproximadamente ao ano. Em porcentagem, 26,82% ao ano. Era esperado que a taxa exponencial anual fosse maior, não é, do que aquela que a gente encontraria se a gente utilizasse a capitalização simples, que seria 24. Porque, claro, 2% ao mês em um ano, considerando que o juro de cada mês vai ser incorporado para o cálculo do juro do próximo mês, juros sobre juros, né? Então, no ano nós não teríamos 24, teríamos um valor maior que 24. Tá certo? Bom. Observe que, na verdade, igualar os valores futuros é equivalente a igualar os fatores de acumulação de capital, tá certo? Porque quando você iguala os valores futuros, você vai ter sempre PV vezes o fator de acumulação de um lado, PV vezes o fator de acumulação do outro lado, então você vai sempre dividir por PV, então bastaria igualar os fatores de acumulação, 1 mais I elevado a N, né? No caso, para o prazo escolhido, que foi de um ano, né? Quer dizer, se eu igualasse somente os fatores de acumulação de capital, eu obteria naturalmente aquela taxa. E lembre-se também que, na verdade, o prazo de um ano foi o prazo escolhido, mas poderia ser qualquer outro prazo. Eu encontraria a mesma taxa anual. Por exemplo, se eu supusesse um prazo de 2 anos, né, escolhesse 2 anos, como é que ficaria a igualdade? 1 mais I anual elevado a 2 anos, igual a 1 mais I mensal elevado a 2 anos, seriam 24 meses. Observe que essa igualdade de baixo é equivalente à de cima, não é? Bastaria, na igualdade de cima, elevar cada membro da igualdade ao quadrado para obter a de baixo, o que significa que elas são equivalentes, o que significa que a taxa anual encontrada aqui seria a mesma, tá? Bom, então, na verdade, a gente só precisa, não é, para encontrar taxas equivalentes, igualar os fatores de acumulação de capital para o mesmo prazo qualquer, na capitalização composta, tá certo? Então, a gente iguala o 1 mais I elevado a N das taxas envolvidas para um prazo fixado, que pode ser qualquer prazo, ok? Bom, a gente agora vai fazer um caminho semelhante ao que nós fizemos na capitalização simples,
Com base no que nós fizemos nesse exemplo, com base na conclusão, chegamos que basta, na capitalização composta, para achar taxas equivalentes, igualar os fatores de acumulação de capital para um mesmo prazo, para um prazo escolhido, né? Nós vamos buscar as relações que existem entre as taxas equivalentes e exponenciais, né, na capitalização composta, para aquelas unidades de tempo mais usuais, ok? Então, procedendo exatamente da mesma forma que o exemplo, podemos estabelecer as relações entre as taxas exponenciais equivalentes nas unidades de tempo mais usuais, certo? Fazendo como? Simplesmente igualando os fatores de acumulação de capital para um prazo qualquer. Então, vamos considerar as taxas nas unidades de tempo mais usuais, não é? E vamos fixar um prazo convenientemente, um ano, já sabendo que este prazo podia ser qualquer, que a gente iria encontrar naturalmente igualdades equivalentes às mesmas taxas, tá certo? Então, a gente escolhe o prazo de um ano, as taxas exponenciais anual, IA, semestral e IS, a mesma anotação que usamos anteriormente, quadrimestral, trimestral, bimestral, mensal e diário. Quando a gente iguala os fatores de acumulação dessas taxas para o prazo de um ano, o que nós vamos obter? Bom, vamos obter as seguintes igualdades. 1 mais I anual elevado a 1, um ano, igual a 1 mais I semestral, um ano seriam 2 semestres. Então, 1 mais I semestral elevado ao quadrado, igual 1 mais I quadrimestral elevado ao cubo, não é? Elevado a 3 quadrimestres. 1 mais I trimestral elevado a 4 trimestres, porque um ano tem 4 trimestres, igual a 1 mais I bimestral elevado a 6 bimestres, um ano são 6 bimestres. Para a taxa mensal, 1 mais I mensal elevado a 12 meses, que é o que corresponde a um ano. E, finalmente, para a taxa diária, 1 mais I diária elevado a 360 dias, tá? Usando o calendário comercial, ok? Essas igualdades nos permitem, então, obter taxas equivalentes nas unidades de tempo usuais, né? Em se tratando da capitalização composta. Vamos fazer um exemplo. O exemplo é o seguinte. Considerando uma taxa exponencial anual de 120%, tem uma taxa ao ano de 120%, nós vamos calcular a taxa de juros compostos mensal equivalente, tá? Ao ano é 120, qual é a equivalente mensal na capitalização composta? Se fosse na capitalização simples, bastava dividir por 12 e a gente obteria 10% ao mês, não é? No caso da composta, o que nós vamos fazer? Vamos usar uma igualdade conveniente, né? Dessas que escrevemos aí em cima, aquela que envolve a taxa mensal, que é 1 mais I mensal elevado a 12 meses, igual a 1 mais I anual elevado a um ano. Ok? Vamos substituir a taxa anual pelo valor de 120%, claro, na forma unitária, dividindo por 100, não é? Então, ficamos com 1 mais I mensal elevado a 12, igual a 1 mais a taxa, 120 na forma unitária, 1,2, ok? Neste caso, para calcular a taxa mensal, não é? Nós vamos precisar elevar os dois membros da igualdade a 1 sobre 12, o inverso de 12. Fizemos isso no cálculo de taxa lá na capitalização composta. Vamos fazer exatamente a mesma coisa agora. Então, a gente eleva os dois lados da igualdade a 1 sobre 12 e fica com 1 mais I mensal elevado a 12 elevado a 1 sobre 12 igual a 2,2 elevado a 1 sobre 12. No primeiro membro da igualdade, potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes, 12 vezes 1 sobre 12, dá expoente 1, a gente fica com 1 mais I mensal igual a 2,2 elevado a 1 sobre 12. Tá? E aí a gente pode calcular, então, agora o valor da taxa mensal, subtraindo 1, não é? Colocando essa expressão na calculadora científica, lembrando do expoente lá, que é uma fração entre parênteses, não é? No caso, de colocar na calculadora, entre parênteses, porque é 2,2 elevado ao resultado do quociente de 1 por 12, tá certo? E aí a gente obtém que a taxa mensal é de aproximadamente 0,0679, ou seja, 6,79% ao mês. Isso já era esperado, que essa taxa fosse inferior a 10%,
que seria a taxa equivalente na capitalização simples. Por quê? Porque se você usasse uma taxa, por exemplo, de 10% a cada mês durante 12 meses na composta, ao ano seria maior que 120. Então, para dar 120 ao ano, tem que ser uma taxa menor que 10%, tá? Isso já era esperado. Então. Vamos agora para o exemplo 3. Considerando uma taxa de juros compostos de 18% ao trimestre, vamos calcular a taxa de juros exponencial bimestral equivalente, tá? Então, agora eu tenho uma taxa ao trimestre de 18% e quero encontrar a bimestral equivalente. Se fosse na capitalização simples, 18% ao trimestre, não é? Como um trimestre são 3 meses, seria 6% a cada mês. Então, no bimestre, seria 12%. Então, 18% ao trimestre, na capitalização simples, seria equivalente a 12% ao bimestre, não é? Seguindo a mesma ideia do exercício anterior, neste caso, a taxa, então, deve ser inferior a 12%, ok? Vamos ver? Vamos fazer o cálculo. Vamos utilizar aquelas igualdades lá de cima, vamos escolher a conveniente, que é a que envolve a taxa bimestral, 1 mais i bimestral elevado a 6, igual a 1 mais i trimestral elevado a expoente 4, tá? Vamos substituir a taxa trimestral por 18% e ficamos então com 1 mais a taxa bimestral elevado a 6 igual a 1 mais 0,18, taxa de 18% na forma unitária elevado a 4, tá? Do mesmo jeito que fizemos, anteriormente, vamos elevar os dois membros da igualdade a 1/6, certo? Inverso de 6, não é? Para que a gente gere expoente 1, aí, nessa igualdade, 1 mais i bimestral, tá? E a gente possa, então, encontrar o valor da taxa bimestral. Elevando tudo a 1/6, no caso do primeiro membro da igualdade, 6 vezes 1/6, né? Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes, eu vou obter expoente 1, e do outro lado, 1,18 elevado a 4 vezes 1/6, 4/6. Chego, então, finalmente na expressão da taxa bimestral, subtraindo 1 aí nos dois membros da igualdade, vou lá na calculadora, faço essa conta, né? E obtenho, como era esperado, menor que 12%, 0,1167 ao bimestre, ou seja, 11,67% ao bimestre, tá certo? Bom, vamos continuar. E agora, vamos tratar daqueles exemplos de equivalência de taxas agora na capitalização composta, envolvendo taxas que não são aquelas nas unidades de tempo usuais, para unidades de tempo quaisquer, não é? Porque isso pode acontecer. Então, o que nós vamos utilizar nesse caso? A conclusão que nós chegamos, que para calcular taxas equivalentes, basta escolhermos um prazo e igualarmos os respectivos fatores de acumulação das taxas, tá certo? Então, a gente pode usar isso, não é? Lá nas taxas, nas unidades de tempo usuais, assim como a gente podia usar aquelas igualdades obtidas, a gente podia simplesmente igualar, né, os fatores de acumulação de capital para um prazo escolhido. E, no caso das taxas que não são nas unidades de tempo usuais, a gente usa exatamente isso. Vamos repetir os mesmos exemplos que fizemos lá na capitalização simples para taxas em unidades de tempo não usuais, só que agora usando a capitalização composta, tá? O exemplo 4 é o seguinte: vamos calcular a taxa de juros compostos para um período de 17 dias equivalente à taxa exponencial mensal de 4%, ok? Então, ao mês, nós temos uma taxa de 4%. Na capitalização composta, quem é equivalente para uma operação em 17 dias? Se vão me cobrar ao mês 4%, numa operação de empréstimo, por exemplo, que taxa vão me cobrar se eu pegar esse dinheiro emprestado por 17 dias? Não é? É isso que nós vamos fazer. E, bom, neste caso, isto passa pela escolha de um prazo, correto? Precisamos escolher um prazo. Que prazo vamos escolher? Bom, neste caso, simplifica na hora de você escolher, na hora de você escrever os expoentes, né, daqueles fatores de acumulação de capital, simplifica, por exemplo, se você escolher como prazo o próprio período de 17 dias. Por quê?
Porque quando você escolhe o período de 17 dias como sendo o prazo, este fator 1 mais a taxa para 17 dias vai ter expoente 1. Por quê? Porque seu prazo é um período de 17 dias, correto? E do outro lado da igualdade, que eu vou ter que escrever esse prazo de 17 dias na unidade de tempo mês, eu vou fazer 1 mais i mensal elevado a... Como é 17 dias expresso na unidade mês? A regra de 3 simples. Um mês corresponde a 30 dias, 17 dias vai ser a fração 17 sobre 30 do mês, correto? Então, fica simples nesse caso. Como eu quero calcular a taxa para 17 dias, o expoente já é 1, basta subtrair 1 nos dois membros da igualdade, substituir a taxa mensal por 4% e encontrar a taxa para 17 dias. 1,04 elevado a 17 sobre 30 menos 1. Na hora de colocar essa expressão na calculadora, expoente fração, entre parênteses, correto? E aí você obtém o valor da taxa para 17 dias. 0,0225 em 17 dias, 2,25% em 17 dias, correto? Então, estes exercícios que envolvem unidades de tempo não usuais, um certo número de dias que não formam nenhuma daquelas unidades de tempo conhecidas, a gente pode estabelecer uma regra, por exemplo, de escolher como prazo sempre este número de dias que não formam uma unidade de tempo usual, tá certo? Poderia escolher outro prazo, poderia escolher qualquer prazo, né? Se você consegue enxergar um outro prazo que você consiga escrever corretamente esses expoentes, tá tudo certo, ok? Vamos fazer o próximo exemplo. Exemplo 5, não é? Vamos calcular a taxa de juros compostos anual equivalente à taxa exponencial de 28% para um período de 165 dias. Então, eu vou proceder exatamente do mesmo modo anterior e vou escolher como prazo este período de 165 dias. Um período de 165 dias como prazo significa que, na hora de escrever a igualdade dos fatores de acumulação de capital, bom, fator de acumulação de capital para a taxa de 165 dias, o expoente é 1, porque eu escolhi um período de 165 dias, não é? Na hora de escrever a taxa anual, se eu tenho um prazo de 165 dias, eu só tenho que escrever 165 dias na unidade ano, não é? E faço de novo uma regra de 3 simples. Um ano corresponde a 360 dias, né, calendário comercial, significa que 165 dias vai ser que fração do ano? 165 sobre 360. Neste caso, como nós vamos calcular a taxa anual, a gente vai ter que primeiro, né, elevar os dois membros da igualdade ao inverso dessa fração, 165 sobre 360, o inverso vai ser 360 sobre 165, não é? Eleva os dois membros da igualdade a esta fração, certo? No primeiro membro da igualdade, na hora que fizer o produto dessas potências aí, 165, o produto desses expoentes, 165 sobre 360 vezes 360 sobre 165, vai encontrar expoente 1. E do outro lado, substitua a taxa de 165 dias por 28%, 0,28, né? Na forma unitária, obtenho 1,28 elevado a 360 sobre 185, tá certo? Do outro lado, então, o expoente de 1 mais a taxa anual agora é 1, e eu posso obter a taxa anual subtraindo um dos dois membros da igualdade, tá? Vou lá na calculadora, substituo aquela expressão, não coloquei aí, mas lembrem-se que esse expoente 360 sobre 185 tem que estar entre parênteses na hora de colocar na calculadora, e encontro a taxa anual, certo? 0,7136 ao ano, na forma de porcentagem, 71,36% ao ano, ok? Isso encerra a nossa aula de hoje. Agora vocês devem praticar, né? Resolver os exercícios que envolvem taxas equivalentes na capitalização composta, ok? Abraço!